Om Magyana Timirandasya Gyananjanan Shalakaya Om Chakshuru Militan Yena Tasmahi Shri Gurave Namaha Om Shri Gurubhyo Namaha. Olá pessoal, então hoje é o dia de Guru Purnima, lua cheia, e eu resolvi falar um pouco sobre esse assunto, uma vez que é um assunto muito interessante e um pouco, algumas vezes paradoxal, porque a concepção de Guru dentro da cultura védica, ou digamos assim, nas linhagens do yoga, elas, num primeiro momento, são um pouco impactantes dentro da nossa, digamos assim, concepção de relação aqui do Ocidente, aluno e professor. Então, o Guru, na história do yoga, ele passa por fases, digamos assim, e essas fases elas são designadas com títulos. Então, primeiramente, a gente tem, como por exemplo, os rishis, que eram, digamos assim, os santos místicos esotéricos. A gente tem também os munis, que vem, digamos assim, esses sábios que eles transitavam, digamos assim, não só na energia material, mas também quanto à energia material, espiritual, digamos assim, dentro dos seus processos meditativos. Mas dando um grande salto, a gente tem a partir de Nata Muni, e que por sinal Nata Muni ele tem uma ligação biológica com Krishnamacharya, o pai do Hatha Yoga moderno. Então, a partir dali, em torno do século VIII, Nata Muni ele é tido como um dos primeiros acharyas. Então, acharya significa o guru que ensina através do exemplo. Então, os gurus eles vão tomando, digamos assim, eles se mantêm nessa posição de guru. Guru significa aquele que remove a obscuridade, né, que dá oportunidade para que nós possamos acessar a luz. Mas a partir desse momento dos acharyas, digamos assim, é porque o yoga começa a se institucionalizar. Então os monastérios começam a se formar, os shalas começam a aparecer. Então o conhecimento espiritual como um todo, ele não fica mais naquela concepção das Upanishads, que vem a ser os yogis que vão para as florestas e que ficam em cavernas. Eles realmente começam a institucionalizar formalmente. A gente tem, por exemplo, ali entre o século X e século XIV, a gente tem Matsyendra Natha, que vem a ser um dos pais do Hatha Yoga, mais Goraksha, que vem a ser seu discípulo, que realmente institucionaliza o Hatha Yoga no sentido que ele abre monastérios em toda a Índia. Então existe esse momento, digamos assim, histórico no yoga, que o yoga começa a criar literalmente bases físicas. E o guru ele começa a assumir uma posição institucional também, não apenas numa posição, digamos assim, espiritual, da sua condição de elevação espiritual, da sua condição de bagagem de conhecimento, mas também o guru começa a assumir, digamos assim, uma liderança institucional, né? E aí, nesse momento, muitas coisas acontecem, porque os ashrams começam a abrir, as instituições começam a se formar, e o papel do guru ele começa a não ser apenas o que liberta da luz, mas também o que acolhe dentro de casa. E aí, dando mais um salto, nós temos hoje essas diferentes modalidades de yoga, algumas escolas tradicionais do yoga, algumas linhas ligadas a escolas tradicionais do yoga e por aí vai. Então, qual é a posição do guru hoje? O que vem a ser o guru hoje? Eu vi ficou em voga aí devido a algumas coisas que apareceram relacionado a abusos e algo assim dos gurus, algo que não é novo, tá? Infelizmente, isso sempre existiu na história. Mas o ponto é uma frase em que nós somos o nosso próprio guru, ou algo assim. Então, filosoficamente, isso faz um pouco sentido, porque dentro dos pramanas colocados no Yoga Sutra,
Então existe a Pratyeka chama Anumana Agama Pramanani. Então existe o princípio em que nós, da experiência, no sentido de que a nossa realização ela depende da nossa experiência própria. Mas isso é um pouco uma mistureba, porque quando se fala em entendimento epistemológico, então existe sim essa valorização, de acordo com o yoga, da filosofia, de que a realização do yoga depende primeiramente da nossa experiência. Porém, quem dá a diretriz da experiência, ou seja, quem vai dar o mapa do caminho no qual nós vamos exercitar essa experiência, vem a ser o guru. Então, no yoga tradicional, nós sempre vamos precisar da figura física do guru, no sentido não da figura física, mas de ter a referência do guru. Primeiro, porque o guru ele tem ele é incumbido, ele tem esse dharma, essa função da manutenção da tradição, no sentido dele dar o conhecimento como ele é, para que assim possa se manter essa tradição. Ou seja, se nós estamos praticando hoje uma prática que é milenar, é porque os gurus mantiveram esse conhecimento, a essência desse conhecimento intacto. Porém, o aluno, quando ele se torna guru, significa que ele tem experiência suficiente para poder também, a palavra não seria adaptar, mas a palavra seria propor a técnica ou o conhecimento, mantendo a essência. E a gente vê isso na prática, assim como Krishnamacharya talvez não tenha ensinado da mesma forma que ele aprendeu com seu guru nos Himalaias, assim como Patabi Jois, por exemplo, ou Iyengar, por exemplo, não ensinou da maneira exatamente como aprendeu com Krishnamacharya, e da mesma forma os seus professores hoje não estão ensinando da maneira exatamente como ensinou Patabi Jois. Agora, no ano passado, eu tive na Índia... Desculpa, 2 anos atrás, eu me lembro que o Charat disse numa audiência de sábado: eu não sou o Patabi Jois e eu não sou o Krishnamacharya. E isso foi muito forte, isso é muito importante. E isso deixa muito claro, assim, para mim particularmente, a sensibilidade dele no sentido de entender que ele está mantendo uma tradição na qual foi deixada por esses mestres espirituais. Ele mantém a essência, mas ao mesmo tempo ele tem a sensibilidade de perceber os seus alunos hoje e propor a prática, a técnica, enfim, de maneira que seja cabível e viável hoje. Um exemplo disso é o que ele faz com o split, com a repartição da primeira série, coisa que o Patabi Jois não fazia, e ele faz agora. E eu me lembro que ele falou que hoje em dia a gente trabalha muito com crianças e filhos, então assim fica viável. Enfim, a ideia não é falar sobre a técnica agora, mas é só um exemplo para mostrar que o guru, por ter sido primeiramente um bom aluno, significa que ele tem total conhecimento da técnica e, ao mesmo tempo, a sua posição de guru faz com que ele tenha sensibilidade para poder adaptar ou propor isso de acordo com o tempo, local e circunstância. Mas, se nós dermos continuidade hoje a essa questão do posicionamento do guru, uma vez que estamos participando desse momento histórico que vem a ser a popularização do yoga, então a figura do guru hoje passou a ser o que nós chamamos de professor. Então, um professor, ele continua tendo a responsabilidade do guru no sentido de ensinar a técnica, mas aqui no Ocidente, o professor não necessariamente dissipa a escuridão do coração para que o aluno possa acessar a luz, porque muitas vezes, muitos professores, eles estão conectados literalmente com a técnica, mas eles não acessam a Shakti. E a Shakti é o poder interno revelado por Paramatma. Paramatma é a porção plenária de Deus. Então, assim, yoga significa yut, conexão. E o que é essa conexão? É a conexão entre as duas almas, a alma suprema e a alma infinitesimal. Nós somos a alma infinitesimal, Divatma. E Deus é a alma suprema, Paramatma. Ok? Então é dito que o guru ele teve já essa realização de ter essa conexão com Paramatma, com o Supremo no coração. E essa conexão se dá também ao poder de iluminar, digamos assim,
o seu discípulo ou o seu aluno através das suas realizações espirituais entre a conexão de Jivatma e Paramatma. E muitas vezes isso não acontece, principalmente aqui no Ocidente, porque muitos professores eles não têm essa ligação direta com a espiritualidade, mas uma ligação muito mais objetiva com a técnica, com os asanas e principalmente, me ouso a dizer, com a performance, né? Então, eu acho que um dia de hoje, como Guru Purnima, é um dia propício e favorável para que a gente possa tentar meditar um pouco mais e entender qual é essa relação do Guru no yoga, porque o que eu vejo na mídia hoje é que a gente vai tirar uma foto com o Guru e utiliza dessa foto, digamos assim, para poder mostrar o quanto nós somos qualificados, porque nós já estivemos com esse Guru, mas muitas vezes esse Guru não sabe nem o seu nome. Então, a proposta védica desses dias santos, digamos assim, esses dias favoráveis astrologicamente, significa que são dias importantes para que nós possamos invocar a energia inerente dessa quadratura astronômica, digamos assim, entende? Então, Guru Purnima significa que é um dia favorável para que nós possamos entender qual é o significado dessa personalidade guru nessa vida, ou seja, o quanto nós estamos conseguindo remover a nossa obscuridade e acessar a nossa luz através dessa referência guru. Ok? Espero que vocês façam um bom proveito disso. Beijo no coração de vocês, até a próxima.